Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou o Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol. Para hoje, nossa segunda-feira, dia 25 de março de 2024. Segunda-feira onde a gente continua aí com a grade reduzida. A gente está no finalzinho da data FIFA. Temos 34 jogos aqui na nossa tabela para analisar, mas a gente separou 5 jogos onde a gente vai trazer para vocês números e trabalhar onde a gente costuma sempre trabalhar, beleza? Além disso, a gente continua trazendo aqui a nossa duplinha. Uma duplinha com odd 173, porém, eu indico que você trabalhe sempre com menos do que você costuma trabalhar, porque tem jogos aqui que a gente não tem dados suficientes, tem campeonatos com 8 jogos apenas, a gente não tem dados suficientes para trabalhar como a gente trabalha, tá? Mas, para a gente não ficar sem nenhuma bet, a gente está trazendo aqui para vocês, tentando trazer os melhores jogos e os melhores dados aí para passar para vocês, beleza? Agora vamos lá para primeiro jogo, que é um jogo às 18 horas na primeira divisão da Colômbia. É um jogo onde a gente já tem uma quantidade de dados razoáveis, a gente tem 13 rodadas e a gente tem o time do Once Caldas aí como favorito para vencer em 12 jogos. Ele é o sexto colocado, ele ganhou 6, empatou 3 e perdeu 3, marcou 13 e sofreu 11, tem 21 pontos. E o Aliança Petroleira, ele tem 16, é o 16º colocado, tem 12 pontos. Em 12 jogos, ele ganhou 3, empatou 3 e perdeu 6. Se a gente ver os dados jogando em casa e fora, em casa a gente vai ter aí o Once Caldas. Jogou 5, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 6 gols apenas e sofreu 4. Não marca muito, também não sofre muito. E jogando fora de casa, a equipe do Aliança Petroleira, ela é a 9ª colocada. Em 6 jogos, ela ganhou 2, empatou 1 e perdeu 3, marcou 6 e sofreu 9, tá? Então, tem uma quantidade de gols até relevante. Porém, o nosso indicativo aqui vai ser o empate anula a favor do Once Caldas jogando em casa. Um time que tem 8 gols marcados nos últimos 5 jogos e 4 gols sofridos, enquanto que o visitante, a gente viu ali, ele marcou 5 e sofreu 6, tá? Então tem um pequeno favoritismo. E se você quiser trabalhar no pré-live, colocando uma dupla, o indicativo aqui é Once Caldas, empate anula, um handicap asiático 0-0, o que tiver pagando mais, beleza? Agora outro jogo onde a gente vai na mesma pegada, onde a gente tem aqui um time com a odd de favorito no mercado de resultados, que é o Atlético Rafaela contra o Brau. É a segunda divisão da Argentina, onde a gente tem o Quilmes como líder e a gente tem aqui, ó, o Atlético Rafaela é o 27º colocado, tá? Em 7 jogos ele marcou 7 gols e sofreu 7. E o visitante é o Lanterna, é o time do Brau. Em 7 jogos ele não ganhou nenhuma, empatou 3 e perdeu 4. Aqui, como eu sempre falo, a gente tem poucos dados, tá? Então tem 7 jogos, o time tem 8 jogos. Então o indicativo aqui, se você quiser trabalhar nesse tipo de jogo, é o empate anula aqui a favor do Atlético Rafaela, beleza? Sendo bem rápido aqui, porém eu não costumo trabalhar. Mas é uma oportunidade, inclusive você pode acompanhar no ao vivo e sabendo dos dados aqui de pré-live, você pode fazer alguma coisa a favor do mandante, que é o Atlético Rafaela. Agora indo para o jogo às 18 horas, um jogo na segunda divisão aí da Colômbia, a gente tem o União Madalena e o Leones. Aqui a gente tem odd de favorito do União Madalena e a gente tem também um dado interessante, alguns dados interessantes, dentre eles isso aqui, ó, o H-Score alto, que quem acompanha aqui nosso canal sabe que a gente trabalha com esse indicador aqui para buscar gols. A gente tem esse indicador aqui de média de custo de gol bom para o mandante, não tão bom assim para o visitante, mas a gente tem nos últimos 5 jogos o mandante marcando 8 gols, sofrendo 9, e o visitante marcando 5, sofrendo 6, com coeficiente de variação baixo, 0,34, que significa que são dados homogêneos, tá? Então aqui, além disso, a gente tem uma odd do over 1,5 pagando 1,29, então aqui é um indicativo de over 1,5 para você colocar no bilhete. Agora a gente tem aqui no Brasil o jogo entre o Internacional e o Juventude. É um jogo de semifinal, onde o primeiro jogo foi 0-0. Tá? Aqui a gente tem a odd de super favorito para o Internacional. São dois times que estão na primeira divisão, o Juventude subiu. Porém, realmente o Internacional ele tem esse favoritismo. Na Bet365 essa odd está 1,30, tá? A gente tem dados bem favoráveis aí para o Internacional jogando em casa. Ele ganhou nos últimos 5 jogos aqui. Se a gente puxar a race, a gente vai ver, ó. Ele ganhou os últimos 5, 3-0, 3-2, 3-1, 2-0, 3-0.
E aqui, sendo bem direto, a gente vai indicar a vitória do Internacional. Porém, é melhor você acompanhar no ao vivo. Então, se você não pode acompanhar no ao vivo, se você não tem tempo, pode colocar esse aqui no bilhete, porque a gente tem valor aqui nessa operação. Vitória do Internacional, beleza? Outro jogo onde a gente tem também uma semifinal é o jogo entre o Atlético Goianiense e o Goiânia. Aqui, o Atlético Goianiense ele já venceu a primeira partida fora de casa por 3-2. Vai jogar em casa, mas a odd para a vitória do Atlético Goianiense está muito baixa, está 1,16. Porém, eu trago aqui para vocês acompanharem uma possível vitória aí no ao vivo. Um jogo onde esteja bem truncado e aí tem um primeiro tempo terminando empate. Você pode pegar a vitória aqui do Atlético Goianiense, tá? No momento, essa hora, se eu não me engano, tá 1,16, então não dá nem para você completar bilhete. E o último jogo é um jogo lá no Equador, na Série A do Equador, entre o Orense e o Emelec. O Emelec jogando fora, tá? Aqui a gente tem um campeonato que tá se iniciando, a gente tem poucos jogos, ó. E aí a gente vê o Emelec em segunda colocação, um time que ganhou 3, empatou 1, não perdeu nenhuma. Ele marcou 5 gols e sofreu 1. E o adversário, o Orense, é o time que não ganhou nenhuma, empatou 2 e perdeu 2. 4 jogos, marcou 2 e sofreu 5, tá? Então aqui a gente vai trabalhar a favor do Emelec. Como ele tem uma odd alta, a gente vai trabalhar com dupla chance. Porém, como eu falo, a gente tem poucos dados aí, 4 jogos apenas. Então, dá pra gente trabalhar assim com o Emelec, porém com uma stake mais reduzida, beleza? Esses aqui são os jogos que eu trouxe para vocês. A gente está esperando aí que termine essa data FIFA para que venha aqueles jogos aí melhores, né? Pra gente poder trabalhar com valores mais altos, beleza? Agora trazendo a nossa duplinha. A duplinha que a gente vai trabalhar aí com stake reduzida, onde a gente vai buscar a vitória do... Deixa eu abrir aqui esse. Vitória do Internacional a 1,30 e empate ou Emelec. Dupla chance Emelec 1,33, trazendo uma dupla com odd 1,73. Eu vou continuar trabalhando com meio stake aqui, R$50, mas eu recomendo que você trabalhe com menos do que isso se você for fazer essas apostas aí no ao vivo, beleza? É isso que eu tinha para passar para vocês. Tamo junto no green e no red. Valeu!